Bom dia, pessoal. Estava ali no WhatsApp e acabei que estava com outro... Estava vendo ali, ainda era 5h15 e já não era, né? Bom dia a todos, bom final de semana aí. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente vocês vão gostar muito, né? Que é um assunto de harmonização, né? De conceitos básicos aí. E, né, como ontem a gente falou já dos estilos de vinho, hoje a gente vai dar continuidade. Sábado especial. Pois é, gente. Sabia que vocês iam ver o spoiler já. Então, mas claro, né, gente, que para variar eu não vou ficar só nos conceitos básicos, né? Tenho sempre que trazer um outro olhar. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, gente, tem a Paola aí, né, sommelier, né, tem a Deise também, né, então essas sabem muito mais do que eu, né, para falar a verdade, em termos de harmonização, né, mas eu vou partilhar aqui com vocês hoje os conceitos básicos, né, a teoria aí por trás, né, algumas dicas também para a gente não estar errando, né, conseguir adaptar a qualquer realidade aí que a gente tiver, né, porque eu acho que mais do que ficar vendo exemplo, é a gente entender a teoria por trás para conseguir adaptar a nossa realidade, né, até porque a gente tem pessoal aí de todas as regiões, a gente já vê, nós temos pratos, né, gastronomia muito diversa, muito rica, e então a gente tem que entender quais são os fundamentos realmente aí por trás, né? Então vamos lá, gente. Harmonizações, né? Começando com harmonizações convencionais, né? A gente pode harmonizar, né? Analisando aí o nosso corpo, né? O corpo do nosso prato, né? A estrutura, né? Se a gente tem um prato leve, se a gente tem um prato mais encorpado, e então, né, seguir nessa mesma linha na hora de indicar, de recomendar um vinho. Então, por exemplo, se eu tenho uma salada leve, uma salada de folhas, né, basicamente, e mais ácida, às vezes com um molho mais ácido, que a gente vê que o que dita muito também, às vezes, é mais até o molho, né, do que a própria... sim, né, a folhagem em si, né, se é uma folhagem mais neutra, a gente vai ter que analisar também essa composição ali, todos os sabores ali envolvidos, né. Então, se eu tenho uma salada mais ácida, com molho mais ácido, né, com folhas leves, a gente vai tender a recomendar, então, né, um vinho também mais fresco, né, mais ácido. Então, um espumante também pode ser, né, que é mais ácido ainda, e seguimos nessa linha. Então, aqui eu coloquei um Sauvignon Blanc, né, o nosso Riesling brasileiro. A gente pode pensar também num espumante, né? Então, basicamente assim. Se a gente vai indo, então a gente também tem saladas mais encorpadas, né? Não quer dizer que é salada, que aí então vai ser só vinho branco, só espumante, né? Não quer dizer. A gente tem saladas que às vezes vão proteínas, né? Saladas que vão legumes mais encorpados, né? Que vão agregar ali uma estrutura à nossa salada. Então, por exemplo, se a gente tem, só aceitar aqui o pessoal, se a gente tem uma vagem, ovos, cogumelos, né? Eu sou muito fã daqueles Buddha's Bowl, né? Que o pessoal faz os bolzinhos, né? E come a salada. Então, ali já é algo mais encorpado, né? Não vou seguir a mesma linha. Então, né? Ali nesse caso, a gente pode pensar num vinho rosé, né? Ou dependendo, né? Se a gente tem, às vezes, por exemplo, a gente tem saladas que vai um rosbife, né? Vai alguma proteína aí mais encorpada, a gente pode ir até para um vinho tinto leve, né? Por que não? Então, é muito a gente analisar a estrutura, né, do nosso prato para então a gente
tentar ir de encontro, né, na hora de pensar no vinho. Bom, a harmonização, então, também regional, né? Essa daqui é uma das que eu mais gosto, assim, das convencionais. Eu acho que é a mais bonita, porque para mim, né, como vocês já viram, eu sou muito dos sentimentos, né, das emoções, e a harmonização regional, ela traz muito isso também, né? Ela traz a história, ela traz a cultura, né, local, e eu acho que a gente teria que bater nessa tecla, né, que a gente teria aí que desenvolver um guia, né, em parceria aí com as sommeliers, quem sabe a gente pensar em algo realmente focando na nossa gastronomia brasileira, e não só nos pratos mais tops, né, mas como a gente já tinha comentado aí, nos pratos do dia a dia, né? E fazer algo realmente bacana e acessível para o consumidor, para ele ver que nem os americanos fazem aí, né? Vinho e pipoca, aquelas coisas bem, vinho e hambúrguer, né? E a gente começar realmente a pensar assim, fora da caixa, para atingir consumidores que não tomam vinho, né? E que é possível, né, gente? A gente sabe que é possível. Então, por exemplo, a gente tem Itália, faz isso muito bem, a gente tem a própria França, né? Trabalham muito esse conceito de harmonização regional, então eles pegam, né, um determinado produto lá, né, de DOC, né, um queijo, né, um embutido daquela região, harmonizam com o vinho, né, daquela região. E aqui eu trouxe um exemplo brasileiro, né, também, que a gente pode pensar no nosso taná, né, da campanha gaúcha com o nosso churrasco, né, que vai muito bem, a gente sabe que é uma harmonização perfeita, né, e ali você também já está contando a história, né, eu acho fantástico, né, depois eu quero a opinião de vocês aí, se vocês realmente abraçam essa causa, mas eu acho que é uma das harmonizações mais bonitas e mais ricas. Bom, gente, para a harmonização, a gente sempre pensa também, assim como com os pratos, né? Que a gente, quando a gente tem uma sequência de pratos, a gente começa do mais leve para o mais encorpado. A gente usa o mesmo raciocínio, então, para as bebidas, tá? Para a sugestão dos vinhos. Então, a gente começa com vinhos mais leves e vai indo a mais encorpados, né? É bacana a gente pensar, às vezes a gente fica muito naquela ideia ainda de tomar um vinho só durante a refeição toda, né? Eu acho que isso falta um pouco, né? A gente descomplicar, a gente trabalhar mais, por exemplo, com a comercialização dos vinhos em taça, né? A gente facilitar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, de você começar com espumante, sabe? Você ter a possibilidade de adquirir um espumante em taça, né? Ou um próprio vinho aperitivo, eles fazem muito na Europa também, né? E não ter que pedir só uma garrafa, né? E aí você fica naquela, tá tudo bem, né? Aí você pensa num vinho mais coringa, né? Que vai dar certo ali com a maior parte da sua escolha, né? Do seu menu, mas poxa, se você está tendo vários, né? Vários pratos, por que não pensar também? Não precisa ser só um menu harmonizado ali pelo próprio restaurante, né? Ser aquela opção rígida, mas você ter a opção de estar escolhendo ali, né, mas melhorando a sua experiência, né? Então, eu acho que para quem trabalha nesse setor, né, eu acho que seria muito interessante a gente pensar o próprio garçom, né, ou numa vinícola, né, você receber a pessoa já com um espumante, né, ou com um aperitivo, eu acho que é algo muito muito receptivo, a pessoa fica muito mais à vontade, né? Ela já muda a experiência que ela vai ter, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar evoluir aí nessas sugestões, né? Sair do básico, né, gente? Para variar, né? Essa é a ideia. A gente tem a harmonização, então, continuando aqui nas convencionais, né? Por similaridade e por contraste. Por similaridade, então, basicamente, eu tenho, né, um vinho... a gente vai, por exemplo, eu tenho um vinho doce, né, com um prato doce, né? Ou também a própria... um vinho... Um prato, por exemplo, a gente pensa ali
na carne que a gente tinha falado, não me vem as palavras essa hora, gente, desculpa. A gente tinha falado com o Edu, a própria rabada, por exemplo, né? E aí a gente pensou em vinhos o quê, né? Vinhos, um Turiga, né? Num vinho mais, a Paula tinha sugerido, né? Um vinho mais encorpado, né? Um vinho com mais estrutura ali também, que fosse acompanhar aquele prato, né? Então, um vinho que vá de encontro, né? Que realmente não vá perder para o prato, né? Mas a gente trabalha aqui a questão, por exemplo, um prato aromático com um vinho aromático, né? Então, sempre assim, características em comum, né? Digamos. Então, aqui nesse caso da rabada, eu falei, até se encaixaria também no exemplo anterior, né? Do próprio corpo também, né? Da estrutura. Mas é procurar características em comum, então, entre o prato e entre o vinho. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um vinho do Porto, né? Com o chocolate, né? Mais doce. Poderia pensar também, eu tenho um peixe com um molho de maracujá, né? E aí eu harmonizo com Sauvignon Blanc, né? Sei lá, da Nova Zelândia, né? Que tem aromas de maracujá, né? Um Pinot Noir com um pato ao molho de cereja, né? Então a gente sempre buscar características aí, né? Similaridades, né? Semelhanças entre o prato e entre o vinho. A harmonização por contraste, né, que essa também é muito interessante, geralmente surpreende bastante. A dissimilaridade normalmente é a que acontece em maior quantidade, tá, gente? Geralmente essa daqui que a gente sempre vai ver aí mais comum, né? Mas a de contraste eu acho muito legal. Por exemplo, a gente tem aqui um Sauterne, né, com Roquefort. A gente tem esse contraste, né, do doce com salgado, por exemplo. E aqui geralmente acontece uma explosão assim de sabores, né? E é algo que surpreende muito, né? Que é algo muito inesperado, né? Na similaridade também vai ter uma potencialização, né? Sempre a ideia, né? A harmonização, quando funciona, a ideia é potencializar, né? Tanto o prato quanto a bebida. Mas no contraste eu acho legal porque tem a surpresa, né? Geralmente a pessoa não espera. E quando acontece, né, a harmonização por contraste de forma correta, é realmente algo assim impactante. Então aqui, por exemplo, eu acho essa sugestão, a gente vê muito, né, na França, né, eles trabalham muito bem os queijos, né, e eu vejo aqui, por exemplo, por que a gente não, em vez de pensar só em sobremesa, né, sobremesas clássicas aí do Brasil, né, que a gente às vezes oferece só a sobremesa, né? Se a gente está num restaurante, a gente pensa em tomar sobremesa e não pensa em acompanhar com vinho normalmente, né? Fica ali, já tomou aquele vinho durante a refeição, o prato principal e deu, né? Você não vai pedir outra coisa ali no final, normalmente, né? Assim que acontece. Agora, por que não pensar, em vez de você oferecer uma sobremesa convencional, você não oferecer um vinho licoroso, né, com um queijo e fazer essa harmonização? Eu acho que é muito mais surpreendente, muito mais sofisticado do que você ficar ali numa sobremesa convencional, né? Então, aqui também eu trouxe um exemplo de um outro contraste, não só doce salgado, mas, por exemplo, de um vinho ácido com um prato, então, rico em gorduras, né? Então, um espumante brute com risoto 4 queijos também. Mas, né, como a Carol que tá... ainda não chegou o momento, gente, desculpa. Vamos, então, às dicas, né? Algumas dicas aqui para a gente não errar. Tá? Que aqui vocês vão adaptar a realidade de vocês. Então, quando a gente está falando aí, né, de um vinho seco, né, a gente sempre pensa, a regra é que o vinho ele tem que ser mais ácido do que a comida, tá? Se eu tenho um vinho, né, que ele seja menos ácido, por exemplo, eu tenho ali o caso da salada, né, com um molho vinagrete, por exemplo, né, é uma salada mais ácida, e eu pego um vinho, um chardonnay amadurecido, né, que a gente sabe ali normalmente fez fermentação malolática, tem menos acidez, e eu vou tomar ali com aquele prato. Vai dar aquela sensação de desequilíbrio e o vinho vai ficar aquela sensação, vinho chato, né, que eu disse. Fica sem graça, tá, gente? Vai matar o vinho. Então, sempre o vinho mais ácido do que a comida. Se eu tenho já um prato, tem ali uma acidez considerável, você tem que trabalhar com um vinho com acidez acentuada.
Agora, pensando aí nas sobremesas, né, na harmonização doce, a gente tem que sempre o vinho ser mais doce do que o prato. Tá? Então, se eu tenho uma sobremesa que é realmente muito doce, eu vou trabalhar então com um vinho licoroso, né? Ou se eu tenho uma sobremesa ali intermediária, de repente uma sobremesa à base de frutas, né? Eu posso trabalhar com um moscatel ali que tem menos açúcar, né? Porque a gente sabe também tem moscatéis e moscatéis, né? Tem muitas vinícolas já que trabalham com um mínimo ali de açúcar, né? Então, e com a acidez natural que a gente tem do nosso moscatel aqui, ele se torna uma bebida, né, que não é aquela doçura desagradável, né, bem equilibrada. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, um desses bolos, né, que a gente tem muito em eventos, casamentos, né, e tal, bolos brancos, né, mais neutros. Também daria para ser, né, com o moscatel ali também, né, mais neutro. Aí, se a gente tem as sobremesas já, né, com cheios de leite condensado, né, muito doces, aí a gente tem que ir para um licoroso. Bom, ou até as próprias sobremesas aí que a gente pensa de Portugal, né, não tem leite condensado, mas são cheios de açúcar e aí também vão muito bem, né, com o vinho do Porto, né, digamos. O vinho deve ter a mesma intensidade de sabor que a comida. Bom, gente, a gente sempre pensa que é assim, né? Eles têm que andar alinhados, né? Então, basicamente é assim, acho que isso facilita muito, né, a nossa segurança na hora de recomendar um vinho. Então, né, esse eu já falei, né? A própria intensidade do prato, a estrutura, né, a persistência, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa aqui é aquela regrinha, né, que é assim, gente, a gente só pode levar isso aqui a sério se a gente tem uma proteína, basicamente aquele preparo simples, tá? Então, aqui, aquela regra. Os vinhos tintos combinam melhor com carnes com sabor ousado, por exemplo, carne vermelha. Claro, aqui, né, eu tô pensando num preparo convencional, tá? Porque se eu tenho uma carne, né, uma proteína, até não precisa ser só carne, tá, gente? Pode ser também, né, um prato vegetariano, vegano, enfim. A gente vai muito mais pelo molho, né? Se for um prato com molho, do que a própria proteína em si. Agora, por exemplo, se eu tenho uma proteína só grelhada, né? Aí sim essa regra funciona bem, tá? Agora, se não, a gente vai levar em consideração o molho. Então, por isso que muitas vezes essa regra não funciona. Ou até o próprio preparo, né? O cozimento da proteína, né? Também vai influenciar, né? Na nossa harmonização. Se eu tenho, né, um preparo, um cozimento mais lento, né, ou a carne é mais bem cozida, a gente não vai demandar vinhos tão potentes, né? Então, também tem outros fatores aí. Os vinhos brancos combinam melhor com carnes de intensidade leve, né? Então, peixe, frango, isso levando em consideração essa regrinha aí que eu falei. Que essa daqui, para mim, é a harmonização que o pessoal mais bate aí, mas que, né, que a gente sabe que dá para botar abaixo, né, bem fácil, né? Muitas vezes isso não funciona. Os vinhos adstringentes, então, né, os vinhos mais encorpados, mais tânicos, eles, né, harmonizam muito bem com a gordura, com pratos, né, ricos em gordura, né, e muito proteicos, né, também, porque o que acontece, né? Os vinhos adstringentes, né, são os vinhos tânicos, eles têm, né, são ricos em taninos. Como eu já tinha falado do tanino, o tanino, ele é um composto, né, que ele vai agir na nossa língua, por exemplo, ele vai se ligar, né, à proteína, né, da nossa saliva. Então, quando ele se combina com a proteína da nossa saliva, né, ele vai meio que arrastar, né, ele vai, né, digamos, precipitar, digamos assim, e por isso que dá essa sensação de secura, né? Ele meio que segura para ele essa proteína, né? E a própria, sim, essa proteína, e aí a gente fica com essa sensação de ressecamento. Mas, por exemplo, se eu tenho um prato rico em gordura, rico em proteína, por exemplo, uma carne, né, uma carne vermelha com um vinho tânico.
Em vez de optar pela proteína da minha saliva, né, o tanino ele vai optar pela proteína, ele vai se combinar com a proteína ali da carne, né? Então, por isso, né, que a gente não vai ter, não vai ser levado aí, não vai ter essa sensação de ressecamento. E a gordura, então, ela funciona basicamente como uma proteção, né? Também, né, criando uma lubrificação natural ali para não ser deixado, para que não aconteça também esse arraste aí, né, dessa nossa proteína natural. Então, por isso, né, se a gente tem tantos vinhos adstringentes, mas nesse caso também a gente poderia trabalhar com a acidez também, né, vai funcionar muito bem com pratos ricos em gordura, tá? Bom, melhor combinar o vinho com o molho do que com a carne, né, isso eu já tinha falado. Eu não trouxe aqui, gente, mas eu acho que é muito bacana que falta, né? A gente está falando aqui de proteínas em geral, mas pensar também, né? Não tem ninguém fazendo um trabalho realmente bacana, eu não tenho conhecimento, pelo menos, de harmonizações, né, para o público vegetariano, para o público vegano, né? Eu acho que falta esse olhar, né? A gente pensar realmente, olhar com mais carinho, é mais desafiador, né? Mas eu acho que realmente você trabalhando bem esse público, né, é muito interessante. A gente tem que estar cada vez maior, né? Então a gente tem que olhar para esse público também. Bom, gente, como, né, eu não fico aí só no convencional, eu trouxe o estudo ontem para vocês, né, o teste, né, na verdade, dos seus vinótipos, né, dos vinotipes. Então, vocês já fizeram o teste, já sabem aí o que vocês são. Mas esse estudo, na verdade, né, ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né, na Michigan State University, e, né, as pessoas que carregaram aí o estudo, né, que desenvolveram, foi Tim Henne, que é chefe, né, e um dos primeiros Master of Wine americanos. Tá? Então, ele vem quebrar e botar tudo abaixo, né, desses conceitos convencionais de harmonização. E ele vem, né, dizer, primeiro diagnosticaram, né, as pessoas, né, os seres humanos foram agrupados em 4 tipos de phenotypes, né, 4 vinótipos, e a partir daí, então, você fazer as harmonizações baseadas nesses gostos pessoais, tá? Então, como que é formado esse vinótipo, né? Vocês que fizeram o teste já viram ali. Basicamente, o nosso vinótipo, ele vem tanto da nossa genética, né, que já vai vir ali nosso DNA, a gente já tem um gosto meio que pré-estabelecido, mas que, como a gente sabe, no decorrer da nossa vida, né, no nosso ambiente, né, no nosso entorno, a gente vai moldando, né, esse gosto, né, por causa do nosso fenótipo, né, então a ação do ambiente também vai influenciar tanto o ambiente em si, quanto as nossas experiências, né? Então, eu tinha falado com vocês, ontem eu partilhei, antes de fazer o mestrado, eu tinha um gosto, né, uma preferência, né, por vinhos mais potentes, vinhos mais tânicos, né, mais encorpados, e ali no decorrer do meu mestrado, eu fui tomando outros vinhos, fui me expondo a outros estilos, os vinhos com menos intervenção, né? E o meu paladar ele foi mudando novamente. Então, gente, não quer dizer que isso aqui seja um diagnóstico que vai ser para sempre, né? E ainda mais se você é que nem eu, do tipo aventureiro, que está em constante, né? A gente está em constante, é uma metamorfose ambulante, né? Então, isso não vai ser, não é rígido, né? Então, a gente está em constante mudança. Que é ótimo, né, gente? E não cai na rotina e não fica aquela chatice, né? É uma beleza. Então, gente, a harmonização convencional, ela vai aí por água abaixo. Aquela que diz vinho branco com frutos do mar, vinho tinto, né, com carne vermelha. Isso aí, né, tem que mudar. Até porque ele diz que as pessoas, né, elas normalmente ficam confusas e intimidadas, né, normalmente quando tem que seguir ali a sugestão do expert, né? Então, a pessoa, ela se sente meio que coagida, né, porque ela, tá, o expert tá falando isso, então eu tenho que tomar, né? Ele sabe das coisas, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa, para entender mais? E aí você acaba seguindo aquela sugestão, muitas vezes não agrada, né? A percepção, né, da pessoa vai ser muito diferente da nossa, né? Então, pode ser que aquilo funcione para a gente, para a pessoa não funcione, né? A gente sabe disso.
Então, qual que é o conceito, né, a linha mestra ali para guiar essa nova forma de harmonizar, né? Os garçons, os sommeliers, né, eles devem considerar as preferências individuais de cada pessoa ao estar sugerindo um vinho. Então, o que dita a regra aqui é o paladar, tá? Mais do que a ideia de um profissional estar sugerindo aí o vinho. Tá? Então, assim, a gente sabe, né? Não são todos, né, gente? Não é vocês aí que são sommeliers, não são todos profissionais, mas que tem realmente alguns profissionais aí que a gente sabe que a vaidade e a soberba está muito presente no nosso setor, né? Nariz em pé ali, sobe a cabeça, né? O pessoal acha já que sabe de tudo e deu, né? Então, o profissional ele não deve tentar intimidá-lo, né? Tentar impor o seu conhecimento também, né? Para esse cliente. Eu acho que aqui é muito a questão da sensibilidade, a humildade, né? Que eu acho que é aqui que realmente vai nos tornar profissionais distintos, né? A gente tem que, claro, sempre buscar o conhecimento, sempre. A gente sabe que esse universo, se a gente quiser estudar todo dia, 24 horas por dia, a gente vai, né? Que não vai acabar, a gente não vai conseguir dar conta. E mesmo assim, mas só que às vezes a gente não precisa, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, essa humildade para conseguir estar chegando também, né, no nosso cliente, né, no nosso consumidor. E aí, então, aqui eu vejo, né, que as duas teorias, elas podem andar alinhadas, tá? Eu, na minha opinião, eu não acho que uma mata a outra. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio. É a gente ter a sensibilidade, a gente conseguir apurar, diagnosticar qual é o vinótipo do nosso cliente, né? Observando, né? Porque não é só falando, a gente não vai dar um teste para o nosso cliente, que nem vocês fizeram ontem, e fazer ele responder, né? Não é isso. Tem sinais, né, que a gente vai observar, e então, a partir disso que a gente conseguiu, né, perceber, fazer a nossa recomendação, né? Baseada aí, né, em tudo que a gente sabe. E aí, então, gente, aí sim a gente vai ter uma experiência incrível, né? Vai poder realmente conquistá-lo, né? E fazer uma sugestão assertiva, né? E o cliente, ele tem sempre a palavra final, tá? A gente tem que lembrar disso. Eu falei disso ali também. Olha, uma barulheira. Falei disso pro enoturismo, né? Também vale aqui, tá, gente? Isso é regra geral, né? A gente ouvir o nosso consumidor, o nosso cliente. Então, quais são os binótipos, né, que a gente tem aí? A gente tem, né, o doce, né, o cliente prefere, né, tem preferência por bebidas doces. Normalmente, são pessoas que também já tomam, por exemplo, um suco mais adocicado, né, tomam um refrigerante. Então, são sinais que a gente que está trabalhando ali com o consumidor, a gente consegue perceber. São pessoas que geralmente são muito exigentes, né? Então, elas são até, de certa forma, meio que intolerantes, né? Então, o gosto delas ali é muito importante, tá, gente? A gente tem que agradar, porque são pessoas que, normalmente, se a gente fugir disso daí, do gosto delas, a gente vai proporcionar uma experiência muito desagradável. Então, são pessoas que são super exigentes, até com a roupa de cama, com a textura da toalha, né, normalmente. Geralmente é um público feminino, né? 70% desse vinótipo é feminino. E além de gostar de comida, né, de bebida muito doce, né, uma formiguinha trouxe com uma abelhinha também, né? Ela também gosta de comida bastante salgada. Então, o pessoal que geralmente capricha mais no sal, tá? Então, a percepção geralmente, né, é menos acentuada, né? Precisa de mais concentração tanto de sal quanto açúcar para conseguir tá percebendo ali, né? A doçura ou o sal da comida, da bebida, enfim. Né? Da bebida não, né? Da comida. Então, gente, para essas pessoas, a gente não vai sugerir, tá? Vinhos alcoólicos nem vinhos potentes, porque ela não vai gostar, tá? Então, para essas pessoas, a gente vai oferecer bebidas mais leves, né? Menos alcoólicas, e taninos passam longe, tá, gente? Então, aqui a gente pensa, né? Nos Rieslings, aqui no caso o Riesling que eu coloquei é um Riesling alemão, né? Que é o Riesling renano, que
já tem ali normalmente, né, uma concentração maior de açúcar. Pensando a nível nacional, né, o nosso moscatel vai agradar muito, vinhos de sobremesa, né, então também vão agradar muito esse público. Drinks feitos com vinhos, a gente pode pensar, né, sangria, né, também, que é um tipo ali, né, que a gente já pensando na Espanha, muito popular. Bebidas mais descontraídas, né, gente? Então, dá para criar bastante sugestão aí, né? Trabalhando com essas categorias. O próprio vinho suave, né? Não coloquei aqui, mas o próprio vinho suave também, né? Vai agradar esse tipo de vinótipo. O segundo, então, era que eles chamam de hipersensível, eu acho que é. Eu coloquei aqui uma nomenclatura que, para mim, fica mais fácil de pensar, né, em possibilidades. Para mim, é um paladar, assim, um público mais, com um paladar mais para o jovem, né? Então, são pessoas também exigentes, né? E que... Ô, Ádila... Não sei o que houve aí, Ádila, não sei se deu problema, depois vocês me dizem. Um público muito exigente, né, e que é sensível ali ao volume da TV, né, ao ar-condicionado. Então, isso são sinais para a gente observar, né? Se eu tenho uma pessoa que ela está sempre reclamando que a TV está alta, né, que o ar-condicionado ali está na temperatura errada, né, já é uma característica e normalmente essa pessoa vai ser hipersensível, tem uma sensibilidade mais apurada. Gostam de chá normalmente. A mãe teve náuseas aí, enjoo durante a gravidez, né? Por isso é uma pessoa mais sensível. E é uma pessoa que normalmente ela vai, se ela tomar um vinho com uma acidez mais acentuada, vai logo sentir aquela queimação, sabe? Não vai cair bem, né? Toma um espumante ali, às vezes não cai bem, né? Então, para essa pessoa, a nossa recomendação são vinhos jovens, né? Vinhos jovens, vinhos leves. Aí a gente pode pensar, né? Também continuo, tá, gente, em vinhos sem madeira, né? Ou aquela madeira mínima, né? Mas assim, vinhos com características frutadas, né? Vinhos aromáticos, vinhos do dia a dia, sabe? Aqueles vinhos assim mais da linha de combate, aqueles vinhos mais de entrada. Eu sugeriria essa categoria de vinhos para esse consumidor. E a gente tem, então, né, o aventureiro, que aí seria o sensível, que eles chamam, né? Que a maioria das pessoas estão englobadas nessa categoria. E que bom, né, gente, que geralmente são pessoas aí mais abertas a sugestões, a provar variedades novas, né? Vinhos novos, são pessoas que geralmente... elas realmente são aventureiras, né? São pessoas adaptáveis, são pessoas flexíveis, de espírito livre, né? Levam a vida de uma maneira mais fácil, né? Geralmente são pessoas aí moderadoras, né? Que intermediam as situações. Tem dificuldade de tomar grandes decisões, né? E é uma pessoa, então, que ela é muito... tem uma sensibilidade apurada, né? Então, isso aqui eu acho que é muito fácil a gente perceber, ou pelo menos realmente, quando trabalhava no enoturismo, né? Recebendo os turistas, a maioria dos meus turistas ali que eu recebia estavam nessa categoria, né? Então, eram pessoas muito fáceis da gente agradar, da gente oferecer, né, sugerir vinhos, porque eles estavam sempre querendo provar coisas novas, ter novas experiências. Só que é claro, né, gente, aqui, como são pessoas aventureiras, a gente tem que ter claro, são pessoas que têm uma vivência aí mais, né, tem um leque maior aí já de referências. Então, pode ser que aquilo que é novidade para mim já não seja novidade para essa pessoa, né? Então, ali é na base da conversa mesmo, né? Você vai sentir o que ela já toma, né? O que ela já conhece, e a partir daí, então, sugerir, né, vinhos que surpreendam, né? Que sejam uma novidade. Então, a gente pode tanto trabalhar variedades distintas, né? De uvas que ela não conheça, vinhos de regiões, né? Inusitadas, né? Menos convencionais. Métodos também de vinificação diferente, né? A gente pode, por exemplo, quando a gente pensa num vinho sem degorgema, né? Um vinho... são métodos diferentes, né? Então, a gente pensar aí, trazer trabalhos mais inovadores, né?
para esse cliente, que com certeza vai agradar, né? Por mais que não seja o vinho favorito dela, mas ela vai ficar muito feliz, né, de ter conhecido algo novo, né, de ter ampliado esse leque, tá? Então, e o tolerante, né? Que o tolerante é aquele que gosta, né, de um vinho com mais intensidade, né, um vinho mais potente. Ele não entende, né, como que aquelas outras pessoas, né, bebem vinho menos encorpado. Sabe aquelas pessoas que não entendem que a gente pode gostar de um Pinot Noir? Então, geralmente são essas pessoas aí. O próprio café, né, toma um café muito forte, queijos com um sabor muito forte, né? Então, são sinais, né, gente? A gente vê aqui que tem vários sinais que a gente pode estar observando para estar detectando qual é o vinótipo dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela está sempre ali com a TV alta, né? Ou o ar também está ali sempre, né, desregulado ali no extremo. São pessoas altamente racionais, objetivas, né? E para essas, então, a gente vai sugerir aí os vinhos clássicos, né? Ou os próprios vinhos mais tânicos, né? Mais potentes. Então, trabalhar com variedades aí que sejam mais ricas em tanino, né? Então, dá para ver que a gente consegue fazer um diagnóstico, né? E eu realmente acredito nisso. Eu acho que dá para a gente trabalhar os dois conceitos juntos. Ó, vou ler aqui agora os comentários. Ah, que legal, Daisy, eu não tinha visto. Muito bacana. Dica de... Ó, é um problema, né, que a gente começa a ver essas coisas e começa a dar fome, né? Isso que é um problema. A pessoa gulosa, né, é um problema. Não consegue só ler sem se influenciar, já vai lendo, imaginando, e com certeza funciona, Daisy, eu já consegui visualizar tudo. Ó, Cris, que bacana. Tu tinha falado do... Eu não sabia que ia ter as harmonizações, muito legal. Não sei se vocês têm mais comentários. Bem isso, né, gente? Bom, eu trouxe mais, assim, os conceitos básicos, norteadores, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente saber os fundamentos para conseguir estar adaptando a nossa realidade, né? Mas eu acho que se a gente realmente pensar fora da caixa, né? E associar esses dois conceitos, porque eu acho que falta muito, né? Essa sensibilidade da gente sempre levar em consideração o gosto do consumidor, né? Eu não vejo ninguém fazendo muito isso, né? E eu acho que seria o segredo aí para a gente atingir, né? Para as pessoas não se sentirem inibidas para estar provando um vinho, né? Ter mais segurança. E a própria pessoa, poxa, ela vai ficar tão conquistada, né? Tão feliz de poder viver essa experiência, que ela vai sair proclamando por aí, né? Ser embaixador nato, né? Então, né? Só a gente ter um pouco mais de empatia, né, gente? Eu acho que falta aí muito, né? Muita empatia no nosso setor. Uhum. A gente, um brunch, né? É muito forte aí, ó. O pessoal aqui, pelo menos, é bem fraco, tá? De brunch, não sei aí na região de vocês. Eu acho que a gente teria que fazer uns brunches aí. Quem tá pensando em negócios, né? Acho que é uma ótima para apostar. Ai, gente, pois é, a experiência do cliente turista. Pois é, o ego predomina. Infelizmente, é contra isso aí que eu luto bastante. Ah, acarajé com espuma. Ah, eu também, Deise. Pai, eu amo acarajé. Gente. Então, né? Perfeito, Ádila. Na Ádila faz uns pratos, ainda tem aquele prato lá de polvo, né? Ai, gente, caranguejo, tudo isso aí, né? Vamos. Ah, aí sim, olha só.
É uma coisa que eu sinto muita falta são os frutos do mar, gente. Sinto muita falta, que é tão difícil de achar, vocês não têm noção. E sem qualidade. Bom, mas enfim, não vamos ficar chorando aqui, as pitangas. Bom sábado, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E já estamos aí a 1/3, né, gente? 1/3 do caminho.